Bom, conforme eu disse a vocês, o Freud agora vai seguir sozinho. Ele diz no parágrafo: atingi agora o ponto em que devo abandonar o apoio que tive até aqui, a partir do curso da análise. Receio que seja também o ponto no qual a credulidade do leitor irá me abandonar. O que entrou em atividade naquela noite, vindo do caos dos traços de memória inconscientes do sonhador, foi o quadro de uma cópula entre os pais, cópula em circunstâncias que não eram inteiramente habituais e que favoreciam particularmente a observação. Aos poucos, tornou-se possível encontrar respostas satisfatórias para todas as questões levantadas em relação a essa cena. Pois, no decorrer do tratamento, o primeiro sonho retornou em inúmeras variações e novas edições, em relação com as quais a análise produziu a informação que era exigida. Assim, em primeiro lugar, a idade da criança, a data da observação, foi estabelecida aproximadamente em 1 ano e meio. Nota: a idade de 6 meses foi levada em consideração como uma alternativa muito menos provável e, na verdade, dificilmente sustentável. Na época, estava sofrendo de malária e tinha um ataque todos os dias a uma determinada hora. Nota: comparem-se as subsequentes metamorfoses, transformações desse fator durante a neurose obsessiva. Nos sonhos do paciente, durante o tratamento, foi substituído por um vento violento. Isso é acrescentado em 1924. Área é igual a ar. Malária ou mal-ar. Continuando. A partir dos 10 anos de idade, esteve sujeito, de vez em quando, a crises de depressão, que costumavam sobrevir à tarde e atingiam o seu ponto culminante por volta das 5 horas. Esse sintoma ainda existia na época do tratamento psicanalítico. As frequentes crises de depressão tomaram o lugar dos anteriores ataques de febre ou abatimento. 5 horas ou era a hora da febre mais alta ou da observação do coito, a não ser que as 2 horas tivessem coincidido. Nota 2. Podemos observar nessa relação que o paciente desenhou apenas 5 lobos na ilustração que fez do sonho, embora o texto mencionasse 6 ou 7. Continuando o texto, é provável que justamente por causa dessa doença ele estivesse no quarto dos pais. A doença, cuja ocorrência é também corroborada pela tradição direta, torna razoável referir o evento ao verão e, de vez que o menino nascera no dia de Natal, presumir que sua idade fosse, aí ele vem com matemática, tá? N mais 1,5 anos. Nota: seria talvez mais claro dizer N mais 1/2. Ponto. A questão é que, devido ao intervalo de 6 meses entre o aniversário do paciente e o verão, porque
porque lá na Europa é inverno, o aniversário era no inverno. Sua idade na época do trauma devia ser 0 ano mais 6 meses, ou 1 ano mais 6 meses, ou 2 anos mais 6 meses, etc. A hipótese de 0 mais 6 meses já está, no entanto, excluída pela nota de rodapé da página 53, que é aquela que diz que a idade de 6 meses foi levada em consideração como uma alternativa muito menos provável e, na verdade, dificilmente sustentável. Bom, reparem que Freud trabalha com matemática, tá? Ele estava, então, dormindo no seu berço, no quarto dos pais, e acordou, talvez por causa da febre que subia à tarde, possivelmente às 5 horas, a hora que depois seria marcada pela depressão. Isso está de acordo com nossa suposição de que era um dia quente de verão, se presumimos que os pais se haviam recolhido meio despidos. Nota: roupas de baixo brancas, os lobos brancos, para uma sesta. Quando o menino acordou, presenciou um coito a tergo por trás, repetido 3 vezes. Nota 5. Por que 3 vezes? Certo dia, de repente, ele afirmou que eu descobrira esse detalhe por interpretação. Mas não era esse o caso. Foi uma associação espontânea, isenta de crítica posterior. Como era seu costume, ele transferiu-a para mim e, por meio dessa projeção, tentou fazê-la parecer mais digna de confiança. Isso é comum. O analisante, às vezes, por uma palavra que você usa para dar uma empurradinha, ele, na sessão seguinte, ele volta com aquela palavra como dele, e com resoluções, inclusive, tomadas a partir daquela palavra. E como se fossem resoluções que partiram da cabeça dele. Claro que partiram da cabeça dele, porque você captou exatamente, porque na clínica você capta o não dito. Mas foi dito por você, mas ele assume como dele. Isso é comum na clínica hoje. Continuando. Podia ver os genitais da mãe, bem como o órgão do pai, e compreendeu o processo assim como o seu significado. Nota: quero dizer que ele o compreendeu na época do sonho, quando tinha 4 anos, e não na época da observação. Recebeu as impressões quando tinha 1 ano e meio. Sua compreensão dessas impressões foi protelada, mas tornou-se possível na época do sonho devido ao seu desenvolvimento, às suas excitações e pesquisas sexuais. Por fim, interrompeu a relação sexual dos pais por uma maneira que será exposta adiante na página 102. Às vezes as pessoas dizem que as crianças não têm, que os adultos não têm memória da infância muito precoce. Eu tenho comprovação na família de um evento. A criança, na ocasião, tinha 6 meses, portanto, ela não tinha acesso à língua, ao domínio da língua. Ela estava inserida no código, mas ela não tinha acesso ao domínio. Ela tinha imagens. E é impressionante que essa criança, depois adulto, mais tarde, não era adulto, era um adolescente, descreveu toda uma cena imensa que aconteceu numa determinada casa de campo da família, com detalhes até da roupa que ele vestia na ocasião. Então, criança tem memória? Tem memória sim.
O problema é que a memória venha à tona, tá? Bom, pelo tempo vou ter que parar aqui. Mas é importante que a gente possa colaborar com Freud. Freud estava fazendo um esforço de reportagem para provar umas coisas que naquela época eram consideradas absurdas. A gente tem prática clínica, que bom. Então vamos acrescentar ao caso, tá?